Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia. Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros. Aqui é o Guilherme e eu estou conversando com o meu irmão Caio. Nós estamos gravando esse podcast de Vancouver. Quer dizer, eu estou em Vancouver e o Caio está em Port Coquitlam, que é na região de Vancouver, né, Caio? Sim, Guilherme. Tudo bom? Tudo bem, cara. Então, para quem está chegando agora, nós trabalhamos no Canadá para Brasileiros, né? O Caio criou o Canadá para Brasileiros já há 10 anos atrás, né, cara? Já vai fazer 10 anos, né? Desde o blog, né? E aí teve o Vancouver para Brasileiros, Canadá para Brasileiros. Tá mais próximo de 11 anos do que 11 de 10, anos, né? Eu lembro que eu escrevia notinhas, textos pro Vancouver para Brasileiros do meu trabalho lá em São Paulo, quando eu estava em São Paulo. O meu chefe não estava vendo, eu escrevia e mandava para você. Quer dizer, quando eu estava no Brasil em 2005, eu já estava trabalhando no Canadá para Brasileiros. Então, já vai uma notícia aí. É uma fofoca, né? Então, Caio, eu gostaria de começar esse podcast dizendo para as pessoas, a gente está recebendo muito e-mail, quando vocês vão abrir novas inscrições para a área VIP? Então, a resposta vai nesse podcast, né? Sim. A última semana de março de 2015, não é 2016, porque vai ter pessoas que podem ouvir esse podcast, né, em 2057, né, cara? Então, então, a gente vai abrir inscrições na última semana de março de 2015. Então, fiquem atentos para receber aí o link de assinatura por e-mail. Então, é muito importante que você vá agora no endereço canadaparabrasileirosvip.com, não tem o BR, é só .com, então é canadaparabrasileirosvip.com. Você vai acessar a página, coloca o seu nome e seu e-mail que o Caio vai mandar aí na última semana de março o link para a assinatura da área VIP. Sim. Então, esse é o primeiro aviso, e o segundo e último aviso desse podcast na verdade, não é um aviso, parabenizar você, Caio, que se tornou pai pela segunda vez. Parabéns aí. Obrigado. E eu queria também aí publicamente agradecer a todo mundo que aí deixaram as mensagens quando eu postei, né, no Facebook do nascimento da minha filha. Muita gente deu os parabéns, então assim, eu queria realmente agradecer de coração todas essas mensagens aí que vocês enviaram. Muito obrigado. Ô, Caio, eu vou fazer uma reclamação. Posso começar o podcast com uma reclamação? Você sempre faz. Eu, como tio, eu não recebi nenhuma parabéns. Parabéns, você se tornou tio pela segunda vez. Você é tiozão mesmo agora. Tiozão. Então, quem estiver ouvindo, quiser dar os parabéns fake para o Guilherme, sinta-se à vontade. Então, brincadeiras à parte, né, Caio? Esse podcast é só para quebrar o gelo, porque esse podcast a gente considera o podcast mais importante que a gente já gravou. Por um motivo muito simples. Porque esse podcast a gente vai comentar sobre o novo processo de imigração para o Canadá, que chama Express Entry, né, entrada expressa, né, porque ele realmente é um processo agora rápido, né, a imigração quer processar pedido de imigrantes em aproximadamente 6 meses, aí dentro menos de um ano, né, vamos colocar assim, né. Então a entrada expressa, ou Express Entry, entrou em vigor em janeiro, e também esse podcast é o mais importante porque a gente já conseguiu aí nos primeiros 2-3 meses desse ano observar quais são os critérios, quais são as exigências de pontuação que a imigração está empregando para aprovar esses primeiros aí da lista, os primeiros candidatos à imigração que já foram convidados a emigrar aí nas primeiras semanas de 2015, né? E a cada 15 dias a imigração divulga aí uma nova lista, né? Sim. Então, a importância está nisso. Entrou em vigor e a gente agora pode, com esses dados a respeito de nota de corte, né, de pontuação, a gente consegue agora fazer uma avaliação, uma análise bem mais precisa sobre, eu diria quase definitiva para o momento, né? Para o momento agora é definitiva, né? A respeito dos critérios, qual é o perfil que eu preciso para emigrar para o Canadá, o que eu preciso, Caio, né? Acho que as pessoas sacodem o monitor do computador, Caio, o que eu preciso para emigrar para o Canadá? E também para adicionar, Guilherme, antes da gente entrar, né, no ponto principal, a gente vai falar a respeito dessas notas de corte e tal, e também ao longo do ano a gente vai estar observando também o que
o que vai acontecer com essas notas aí, a gente vai estar, né, comentando. Então, assim, esse também não é o fim do mundo, continua acompanhando a gente aí na sequência aí durante o ano, que a gente vai estar sempre acompanhando, sempre trazendo para vocês as novidades aí do Express Entry. É porque, Caio, assim, se eu fosse introduzir o Express Entry, a primeira coisa, é um processo muito mais dinâmico. Por Sim. quê? Porque a cada 15 dias, mais ou menos é o que a imigração, né, quer divulgar, a cada 15 dias vai sair uma nova nota de corte, ou seja, numa escala de 0 a 1.200 pontos, né? Quantos pontos você pode somar e quantos pontos a imigração exige como nota de corte, nota mínima, para Sim. você ser convidado a imigrar. Então é algo muito dinâmico, porque a cada 15 dias a imigração vai atualizar. A nota de corte agora é X, né? E você também pode atualizar o seu perfil no processo a qualquer momento, né? É, exatamente. Você, por exemplo, se você recebe uma oferta de trabalho, né? O, Tira né, uma nota melhor no tira uma IELTS, nota né? melhor, exatamente, no IELTS, você pode ir lá e atualizar. Isso que é muito interessante Sim. do novo processo de imigração. Cara, a gente não vai entrar em detalhes do novo processo de imigração, porque se a gente começar a falar detalhe por detalhe, aspecto por aspecto, daqui a pouco, 15 minutos, vai estar todo mundo roncando, né? Não, Ouvindo o sim. podcast, né? É. Então, a nossa finalidade é o seguinte, até pensando nisso, a gente criou um post. Eu até diria para você, Caio, o post que está no seu blog a respeito do novo processo federal do Express Entry, você deveria escrever ele para o Guinness Book, que é o maior post já publicado sobre imigração para o Canadá. Tem mais de 15 páginas. Pelo menos quando a gente estava escrevendo, né? É. Deu mais ou menos aí umas 15 páginas de Word, né? Sim, Então o Guilherme também, né? Você fez parte desse post aí e realmente ficou muito longo, ficou bem detalhado com os pontos mais assim chatos, né, e borings que tem a respeito dessa questão da pontuação, ponto daqui, ponto dali, os critérios, coisas mais técnicas. A gente escreveu esse post para a gente ficar mais livre para dar a nossa opinião aqui no podcast. Então, quem tiver interesse de se aprofundar no assunto após ouvir esse podcast, basta entrar no Canadá para Brasileiros /blog, né, Caio? É a forma mais rápida, né? .com/blog. Canadabrasileiros.com/blog e vai lá, basta mover um pouco lá, né, as postagens, você vai Sim, encontrar que é um dos posts que tiveram mais comentários, né, sim, é. interação dos nossos leitores. Então fica aí, quem quiser saber detalhes vai para o post após ouvir esse podcast. A finalidade desse podcast é te dar um norte, fazer uma análise real e objetiva a respeito dos novos critérios né, do Express Entry, né, cara? Sim, sim. Então, cara, assim, não tem como, é que nem professor de cursinho, por mais que o professor de cursinho quer fazer de forma didática, mastigada, às vezes não tem como passar algumas fórmulas, né, algumas regras, né? Então, Sim. permita fazer em 15 segundos, resumir o Express Entry para quem está começando Dá, agora. dá uma intro É aí, uma né? intro, né? É. O Express Entry é um processo que você insere o seu perfil online, você informa detalhes a respeito a sua habilidade com língua profissional, perfil profissional, experiência profissional, etc. Se você se qualifica dentro das modalidades de imigração canadense, você é convidado a entrar para a piscina de candidatos. É estranho, né, cara, falar. Sim, Eles chamam de pool of candidates, né, cara? Desculpe o meu francês não fluente, né? é. Mas é isso, né? Você é pré-aprovado para entrar para essa listagem de candidatos, né? Sim. Então, o Express Entry, ele regula hoje os 3 processos federais, que é o famoso trabalhador qualificado, o Skill Worker, É. o trabalhador técnico, que é uma variação do qualificado para É. profissionais da área mais O técnica, né? Skill Trades, né? Skill Trade, né, que eles chamam em inglês, e o Experiência Canadense, que é o Canadian Experience, que é o processo para quem teve uma experiência de trabalho no Canadá. Então, esses 3 processos agora, eles estão funcionando sobre a base do Express Entry. Então, O Express Entry não é um processo, né? Ele é uma estrutura é uma que estrutura, né? engloba esses 3 processos. Então, por exemplo, eu quero migrar através do processo de trabalho qualificado. Primeiro,
passo número 0, né, é Sim, entrar pro sistema do SPES-Enter. Então, se você se qualifica para o processo de trabalho qualificado, você entra para a piscina de candidatos. Você pode nadar na sim, piscina de candidatos. A mesma é, coisa vale para o trabalhador qualificado e para a experiência canadense, né? Então, sim, a gente, se fosse resumir aí em 30 segundos, é isso. E dentro dessa piscina, os candidatos eles estão ranqueados numa escala de pontuação. Que sim. vai de 0, quer dizer, 0 é impossível. Se você nasceu, você já não tá mais no 0 pontos, né, cara? Né? É, Se você já é né, um ser humano, você não tá no 0, né? sim, De 0 a 1.200 pontos, né? sim, Fazendo uma descrição aí técnica, é isso, né? E a imigração agora está começando a divulgar as notas, que é isso que é a parte mais importante, né? A gente, quando abriu esse presente, né? Eu lembro que a gente estava conversando, a gente falou, pô, agora a gente precisa saber qual que vai ser a nota de corte, qual que vai ser a pontuação mínima para poder ser convidado a imigrar. E hoje a gente tem isso, é por isso que esse podcast aí, a gente estava aguardando para gravar esse podcast, né, cara? sim. As primeiras notas de corte, né, elas ficaram aí entre, né, hoje em dia tá entre, eles já fizeram, acho que se não me engano, 4, 5 sorteios, e tá numa média aí de 700 a 800 pontos. A última, a nota de corte foi de 735 pontos. 735 pontos, né? É, Então, para o pessoal que está caindo de paraquedas agora, eu acho que é importante a gente só abrir um parênteses, Caio, sem querer ser, que nem professor de cursinho, né? Sem querer ficar aula chata, né? Mas a gente tem sim, que falar, a gente tem que dizer isso. Nesse novo sistema de imigração, eles estão avaliando os candidatos numa pontuação de 0, óbvio, né? 0 sim. a 1.200 pontos, né? E então essa última nota de corte que saiu estava na casa dos 700, ou seja, de 1.200 pontos a pessoa tinha que somar 700 pontos. A pessoa com. Essa nota de corte, a pessoa que teve a menor nota, a pessoa que foi chamada e que teve a menor nota foi 735. Né? Ou 735, seja, né? todos os outros candidatos, se eu não me engano, foram mais ou menos uns 1.000 candidatos que eles tiraram desse sorteio. E o último candidato teve 735, ou seja, todos os outros tiveram acima, né? Ou 735 ou mais, né? Sim, cara. E aí a partir disso, a gente também verificou que as notas anteriores, né, a terceira, a segunda e a primeira nota de corte que a gente estava esperando, né, no começo do ano bastante, né, elas não tiveram uma variação muito grande, ou ficaram dentro, né, resumindo ainda, da casa dos 700 aos 800 pontos, de um total de 1.200 pontos, né. Então, cara, Sim, ponto, a gente tá falando de ponto, né? Tem muita gente que deve estar boiando aí, né? E daí, né? sim. O que significa 700, 800 pontos, né? É, E aí vai a primeira pergunta. Eu vou levantar a primeira bola aí para você cortar, para a gente cortar do podcast, né? é. Tendo em vista essa média de nota de corte aí entre 700 e 800 pontos, o que você diria de forma resumida, né? Claro, né? O que o candidato precisa fazer para estar dentro dessa pontuação que hoje está sendo exigida no novo sistema federal? Sim, bom, o primeiro ponto pra gente explicar, o primeiro ponto pra gente explicar mais sobre os pontos, né? É que, como o Guilherme disse, a escala vai de 0 a 1.200 pontos. Só que 600 pontos é dado caso a pessoa tenha uma oferta de emprego ou ela seja nomeada por uma província. Ou seja, se você não tem uma oferta de emprego oficial de uma empresa canadense ou se você não foi escolhido por uma província, você não ganha esses 600 pontos. Né? Então você consegue pontuar no máximo aí com 600 pontos. Ou seja, desses primeiros sorteios que tiveram, só foram chamadas pessoas que tinham uma oferta de emprego garantida ou que foram nomeados por uma província. E aí, seguindo a sua primeira pergunta, né, Guilherme, o que você precisa fazer para se candidatar hoje em dia? Hoje em dia, com essas notas de corte, você precisa ter um desses dois, ou uma nomeação de uma província, ou uma oferta oficial de emprego de uma empresa canadense. E você, se não me engano, Guilherme, você fez até, né, um simulado, quantos pontos você teria, né, baseado na forma que você imigrou, não é, Guilherme?
Sim, eu fiquei assustado porque eu somei 300 e poucos pontos, não lembro agora, 350 pontos, de um total de 1.200, né? Eu simulei o perfil que eu tinha em 2007, quando eu apliquei para imigração, né? E Sim. deu 300 e poucos pontos, porque eu não tinha, como você bem disse, eu não tinha uma oferta de emprego, como também não tinha uma nomeação de uma província ou território canadense, né? Sim, é. Então, hoje em dia, os candidatos que estão sendo selecionados são aqueles que possuem aí uma oferta de emprego ou uma nomeação de provincial, né? Agora, fica aquela questão, porque o que a gente está. Para ficar uma forma mais fácil de entender essa questão dos pontos, então a gente pode dividir essa escala de pontuação em três setores. O setor de cima é de 600 pontos que a pessoa ganha se ela tem uma oferta de emprego ou a nomeação de uma província ou território. Aí tem uma faixa de aproximadamente 100 pontos no meio, 80 a 100 pontos no meio, que é para quem tem uma experiência já no Canadá, já quem teve uma experiência de trabalho no Canadá. Então aí você pode ganhar mais alguns pontos. E abaixo disso aí vem as pessoas que nunca estiveram no Canadá, que nunca tiveram uma oportunidade de trabalho aqui. Então a maioria das pessoas que estão no país de origem, né, que nunca vieram para o Canadá, nunca trabalharam aqui, fizeram uma faculdade, essas pessoas elas conseguem atingir aí uma pontuação que é muito abaixo do que é a nota de corte hoje em dia, né? Então, como a gente disse, né, Guilherme, a gente usou até esse termo quando a gente estava conversando por telefone outro dia, nem que a pessoa que tivesse a melhor qualificação possível, com um nível de inglês no máximo, com a melhor diploma, credenciais, tudo, essa pessoa não conseguiria emigrar hoje em dia se ela não tivesse uma oferta de emprego, ou se ela não fosse nomeada por uma província ou território, né? Mas também é importante lembrar que mesmo que a pessoa ela não tenha essa pontuação, o que ela pode fazer? Ela pode entrar no... Na verdade, é isso que a maioria das pessoas deve fazer, né? Ela pode entrar no Express Entry, fazer o cadastro dela e tentar se promover. Como a gente já comentou no podcast anterior, o governo canadense quer que você, assim que você se cadastrar no Express Entry, você vai se cadastrar no site do Job Bank. A gente já comentou isso, né, no podcast anterior. E você vai se promover para as empresas e também o seu cadastro, o seu perfil vai estar disponível para todas as províncias, né, com exceção de Quebec, para todas as províncias do Canadá. Então eles podem demonstrar interesse em você, ou seja, para você entrar no Express não significa que você precisa ter uma oferta de emprego ou o interesse de uma província. Não, você pode entrar sem isso. E você pode obter, de repente, o interesse de uma província e indicar, eu vi o perfil desse candidato que está lá no Express Entry e a gente tem interesse, a gente demonstra interesse nesse candidato para ele vir morar aqui na província, né? Então, não é aquela coisa que você não pode entrar se você não tiver esses dois, ou que você não tem chance nenhuma. Não, você pode colocar o seu cadastro e tentar uma dessas alternativas durante o processo. É curioso, Caio, que a gente recebeu bastante mensagem assim, assustados, né? Eu falei assim, não, eu preciso, quer dizer que agora, né, segundo essas primeiras notas de corte, quer dizer que agora eu preciso de uma oferta de trabalho ou ser nomeado para uma província canadense? A gente falou sim, e já faz aí pelo menos 2 anos que a gente vem falando isso, né? Que a imigração está arrumando para uma oferta de trabalho, né, baseada na economia, né, na demanda econômica, né? A imigração já vem dando indicação, né, de que Sim. queria modelar o sistema de imigração baseado em oferta de trabalho, realmente, né, baseado na parte econômica. Tanto é que a gente criou guias a respeito de como procurar por trabalho, como procurar por faculdade, poder trabalhar no Canadá, porque a gente adiantou, a gente viu que a imigração em 2015 realmente estaria com essa equalização, esse grau de exigência e requerimentos, né, cara? Sim, já faz pelo menos uns 3, 4 anos que a gente vem falando que é a melhor forma, na verdade o que o governo o que ele tá procurando são pessoas que têm uma oferta de emprego, ou pessoas que já vieram para cá ou fizeram uma faculdade, hoje elas têm
ter uma chance de adaptação melhor com o país. Isso a gente já vem falando há anos e anos, né? E esse processo, o Express Entry, ele veio para confirmar isso, que o próprio governo vem falando há anos também sobre isso. E daí a gente fica com essa questão da nota de corte e a gente vê muita gente falando assim, eu tenho uma pontuação tal, ou se pegar o primeiro sorteio que teve em janeiro e pegar esse último agora, já caiu 100 pontos, né, a nota de corte, então provavelmente logo deve estar chegando mais para baixo. A verdade é que eu e o Guilherme, a gente estava ouvindo uma entrevista, uma coletiva de imprensa do governo canadense, que ele fez aí com os maiores jornais aqui do Canadá, e eles estavam, o representante, né, da imigração canadense, ele estava comentando sobre essa questão da pontuação, dessas notas e o que pode esperar do Express Entry esse ano. O que ficou claro nessa coletiva de imprensa deles é que esse ano vai ter uma flutuação dessa nota de corte. Não dá para prever que ela vai baixar muito, que vai aumentar muito. Eles não sabem ainda exatamente como vai ficar, porque as pessoas ainda estão entrando no sistema. Que nem até um bom exemplo, uma coisa que eu estava pensando outro dia, mas eu acho que até esqueci de comentar com você, Guilherme, que nem se você pegar o primeiro sorteio que teve em janeiro, todo mundo tinha uma oferta de emprego ou uma nomeação provincial. Mas se você for ver, o processo para você ter uma oferta de emprego, ele pode demorar aí alguns meses, né? Então esse pessoal que foi sorteado aí em janeiro, fevereiro, a verdade, eles já vinham com essa oferta de emprego antes de entrar o Express Entry. Eu tava pensando, são pessoas que já tinham uma oferta de emprego já desde 2014. Pessoas que estavam aguardando só a entrada do Express Entry. Então o sistema ele ainda precisa entrar, as pessoas precisam ainda continuar se cadastrando. Tenho certeza que milhares de pessoas estão se cadastrando, né, todo dia, inclusive ele mesmo, e o representante aí da imigração canadense comentando isso, ele falou assim que realmente as pessoas estão se cadastrando, isso eles esperam ter milhares de pessoas aí esse ano. Aí só depois disso, quando o sistema já tiverem feito assim diversos sorteios, aí eu vou colocar até a palavra que ele disse, ele falou assim, para o ano que vem, ou seja, para 2016, a gente deve ter, o que ele falou, a gente deve ter algo um pouco mais contínuo, né, e sem tanta alteração. Então, assim, só para resumir isso que eu acabei de falar, porque muita gente fica falando a respeito dessa nota de corte, não dá para prever se essa nota vai baixar muito ou vai aumentar muito, como é que vai ser, como é que vai entrar, tudo isso, porque o sistema ainda tá maciando, né, Guilherme? Porque as pessoas têm que entender que nesse novo processo não existe uma limitação, eles mesmo enfatizaram isso. Primeiro, não existe uma limitação do número de perfis que eles podem aceitar. Então, eles podem aceitar quantos perfis as pessoas forem inserindo e sendo aprovadas para entrar para o pool de candidatos, né? Sim. Então, isso daí foge ao controle da imigração, né? O que a gente está vendo é que o processo nem bem começou, eles estão conseguindo já processar, já fazer aí, já divulgaram acho que 4, né, notas de corte logo de início, e realmente tiveram pessoas com perfil, com a pontuação de 700, 800 pontos disponíveis para imigrar. Então você vê aí que pessoas com oferta de trabalho com nomeação, eu acho que não vai ser problema para a imigração aceitar. Agora, o futuro, como que vai ficar, até que pontuação, realmente não tem como. A gente tem que aguardar, não tem como a gente mesmo, prever isso agora. Agora, já faz um ano e 2 anos, há 2 anos que a gente vem comentando isso, né? Que se você vem para o Canadá para estudar e trabalhar, no caso, fazer uma faculdade e depois trabalhar, você já sobe para o primeiro nível que o Caio estava comentando, né? Que existem 3 níveis hoje de candidato, né? O primeiro, né? Lembra do Titanic, do filme Titanic, cara? A primeira classe, o pessoal que ficava em cima do navio lá, esse pessoal é o pessoal com oferta de trabalho. E que inclusive o que foi. Desculpa te cortar, Guilherme, mas inclusive o que foi falado nessa coletiva de imprensa é que eles querem ter certeza de que todos os candidatos. Isso, assim, eu tô praticamente traduzindo o que ele falou. Eles querem ter certeza de que todos os candidatos que tenham uma nomeação da província ou uma oferta de emprego sejam chamados para aplicar. Ou seja, eles não querem deixar essas pessoas de fora. Essas pessoas sempre vão ter prioridade nos sorteios. Eles deixaram claro isso. Então a primeira classe aí, né, é desse pessoal que já comprovou para a imigração que tem potencial
de empregabilidade, né? Desculpe o termo, mas é isso que eles têm divulgado bastante, né? Então, esse é o primeiro grupo. Se você quer entrar logo direto no primeiro grupo, há possibilidade, tem como, e a gente vem incentivando leitores a respeito disso, né? De que se você quer realmente criar e aumentar, dobrar, triplicar suas chances sua pontuação dentro do Express Entry, vai nessa direção. Vem para o Canadá, faz uma faculdade, recebe autorização para trabalhar, começa a trabalhar numa empresa aqui no Canadá e recebe uma oferta de trabalho, né? Quer Sim. dizer, batalha por uma oferta de trabalho ou uma nomeação provincial. A gente não, Caio, a gente não está aqui, né, para ficar apenas descrevendo o processo, mas dar para as pessoas a direção que a gente considera a mais viável, prática, né, Sim. e real hoje da imigração canadense. Sim, sim. É mesmo porque quando a gente fala essa questão do Express Entry, da oferta de trabalho, tem muita gente que pergunta, isso daí é uma pergunta que a gente recebe pelo menos aí todo dia, a gente tem um e-mail com essa pergunta, eu posso conseguir uma oferta de emprego aqui do Brasil? Né? A pessoa está no Brasil, ela quer uma oferta de emprego. A gente sempre falou isso, é muito difícil, não é uma coisa comum de se ver, mas não é impossível. Agora, se você está no Canadá, você fez faculdade, nem que você tenha feito uma faculdade aqui, um curso de 1 ano, aí você tem essa permissão para trabalhar depois do curso, né, o postgrad, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. Se você já está aqui, já entrou no mercado de trabalho, é muito mais fácil de você conseguir uma oferta de emprego você estando aqui. É por isso que a gente fala que a gente sempre, né, a gente vem falando já há um bom tempo que essa é a melhor estratégia, porque você aumenta muito mais essas chances de você conseguir um emprego. Porque é uma coisa natural. A empresa que está aqui buscando uma determinada vaga, ela prefere, se tiver a disponibilidade aqui da pessoa já aqui no Canadá, é claro que ele vai contratar a pessoa que está aqui no Canadá do que uma pessoa que está no Brasil, precisa de visto, precisa vir para o Canadá, tem toda uma questão burocrática, né, aí para a contratação da pessoa. Então Não, isso. é natural que a pessoa aqui no Sim. Canadá ela tenha um potencial maior de empregabilidade, né, de ser contratado, né, melhor Sim, dizendo. e um fator que assim que acontece muito, que isso daí diversas pessoas já mandaram e-mail pra gente, falou assim, eu entrei em contato com a empresa e eles me responderam assim que eles têm interesse no meu perfil, eles gostaram do meu currículo, eles me perguntaram se eu tenho um visto de trabalho. Então, o ponto é o seguinte, se você vem aqui, você faz uma faculdade, aí depois da faculdade você ganha um visto de trabalho, né? Como a gente já conversou a gente já mencionou diversas vezes, a gente vai até falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas se você obtém um visto de trabalho, aí você vai numa empresa, numa entrevista, eles perguntam, você tem um visto de trabalho? Você vai falar assim, tenho, eu posso começar a trabalhar aqui. Entendeu? É muito mais fácil, a empresa não precisa fazer nada, ela precisa só aceitar você. Você começa a trabalhar lá, aí depois de um tempo você vê o que você vai fazer no futuro ou que a empresa, se ela realmente está aí decidida a continuar com você. Mas o fato de você ter uma permissão de trabalho aqui, você tira aí um dos maiores obstáculos que tem numa hora da contratação, que é o visto de trabalho. A gente recebe muito e-mail de pessoas perguntando, a empresa perguntou se eu tenho um visto de trabalho. Então, se você está aqui no Canadá já com visto de trabalho, você vai falar tenho, e daí você pode começar a trabalhar. Cara, até me permite contar uma história pessoal nossa, de 2 clientes nossos da nossa agência de intercâmbio, que também são assinantes da nossa área VIP. Sim. Eu só vou mencionar o primeiro nome, né, porque eles não autorizaram, nem pedi autorização para eles são os nossos amigos também, né, acabaram ficando nossos amigos aqui em Vancouver, Sim. do Leonardo e do Rafael. Com certeza eles vão ouvir esse podcast. Certeza que eles vão ouvir, ó, Rafael, Leonardo, ó, gostaria de primeiro agradecer que eles me ajudaram a tirar carta de motorista. Por incrível que pareça, há 10 anos no Canadá eu não sabia, eu não tinha carta de motorista aqui. Então, fica aí esse agradecimento público aí, toda Que paciência, né? paciência e amizade e tudo mais. E a história deles é bem simbólica, que eles vieram para cá com visto de estudo e também autorização para trabalhar. E eles começaram a procurar por trabalho. Caio, sabe qual que foi o ponto-chave da contratação deles? A empresa conhecer eles. Sim. A pessoa chamou, falou assim, gostei do seu currículo, tá, vou entrevistar, vem para uma entrevista. Tá, no dia seguinte, né, horas depois, ou poucos dias, aí, eles estavam lá, fizeram a entrevista, o cara olhou, conversou,
gostou, ele até falou, o cara não ficou me perguntando, não, o cara, né, não, a É, empresa que estava contratando nem ficou perguntando muita coisa técnica, você sabe isso, você sabe aquilo, que faculdade que você fez, que você aprendeu, não, eles até, acho que foi no caso o Rafael me disse que na entrevista, o cara queria conhecer, né, o contratador, né, acho que é isso que fala, né, contratador, né, cara, é, ó, contratante, eu acho, né, contratante, a gente vai esquecendo, né, a gente não aprende direito inglês aqui no Canadá e ainda esquece o português, né, o contratante queria conhecer, queria saber ele como pessoa. é, Entendeu? Então, esse fator de contato direto, né, tete a tete, né, uma entrevista de emprego faz toda a diferença. Essa que é a verdade, né? sim, E ambos estão contratados, trabalhando aí em empregados. duas grandes empresas aqui, né? Até no futuro aí a gente pode até, se eles quiserem, a gente pode fazer uma entrevista com eles e Não, com é, certeza. E a gente até comentou com eles, né? Que aí a gente vai trazer eles pro podcast aí. então, eles não ficaram lá no Brasil falando assim, será que eu vou pro Canadá? Será que eu não? Não, não, vai, o que que precisa? Precisa estudar e trabalhar? Vão para lá, vieram, já começaram a mandar currículo, o que que precisa? Ir fazer entrevista? Eu vou convencer a empresa de que eu sou um bom funcionário, que eu tenho a contribuir para a empresa, e foi isso que aconteceu, eles já estão aqui trabalhando, Os entendeu? dois, né? Então, quando eu falo sobre empregos, quando eu vejo muito debate na internet, em fórum, em comentários, às vezes eu fico coçando minha nuca, cara, com isso daí, porque a verdade é essa. Façam que nem o Rafael Leonardo. Não fiquem só na internet. Tomem uma atitude. Se você realmente quer, né, ir atrás aí do sonho canadense, tome uma atitude que nem eles estão tomando. Essa que, assim, sem querer dar uma de. Não é nem tiozão, paizão, né? Eu diria isso, cara. É o famoso, né? Dar a cara pra bater, né? É, exatamente. Né? Então eu gostaria de agradecer pelas as aulas de direção e também parabenizá-los, porque eles estão fazendo o que a gente sempre, é o que a gente acredita que é eficaz E não com foi. relação à E, não é, imigração. e assim, antes que ó, algumas pessoas né, acham assim, mas eles podem ter conseguido qualquer emprego. Não foi qualquer emprego, Não não. foi qualquer emprego, não. É que a gente não tem autorização. Eles conseguiram um excelente É, emprego. Eu queria ter um emprego, eu queria ter um é, emprego deles. é, Então a gente ainda vai comentar mais sobre o Leonardo do Rafael aqui no podcast. Então esses detalhes aí, né, até que a gente consiga permissão deles, a gente conta mais no futuro, né? É porque o que conta muito, Caio, são histórias reais, não só ficar discutindo a imigração, descrevendo, né, as regras e discutindo a imigração. Porque a gente está aqui, a gente tem contato com muitos brasileiros, com clientes, com assinantes que chegam e mandam e-mail para a gente dizendo, ó, Caio, já estou no Canadá, já consegui um emprego, e a gente sabe que esse é o caminho, né, Caio? Sim, é. Então, Caio, dentro dessa nova realidade da imigração canadense, uma pergunta que a gente recebe muito é com relação à modalidade de imigração do Canadian Experience, experiência canadense. Quem acompanha, quem já ouviu os podcasts anteriores nossos, né, de 2000, principalmente dos últimos 2 anos, a gente comentou muito sobre esse processo. Por quê? É um processo interessante. Resumindo, né, bastante aí, é um processo que você qualifica para a imigração se você já teve uma experiência de trabalho canadense. É óbvio que essa experiência de trabalho ela tem que ser uma determinada duração, de 12 meses, período integral, existe toda uns requerimentos com relação a isso, mas basicamente é isso, é um processo que a imigração criou aí nos últimos anos, que qualifica o candidato que tem experiência, teve experiência recente de trabalho no Canadá. E com a entrada do Express Entry, que agora é tudo pontuação, não interessa mais só os requerimentos básicos, né, de cada modalidade, né? A gente Sim. começou a receber muita pergunta, Caio, Guilherme, como que vai ficar? Eu estava vindo aqui para o Canadá para me qualificar, né, para estudar, trabalhar e depois trabalhar né, e registrar esse 1 ano Sim. de experiência de trabalho. Como que fica a minha situação? Então, Caio, vou levantar mais uma bola para a gente cortar. Como Sim. que fica a situação do pessoal do Canadian Experience? E daí, o Canadian Experience foi, assim, um tópico aí que a gente mais, né, ficou conversando, né, a respeito, né, como é que fica, porque o Canadian Experience, ele foi um processo super, né, ainda mas a gente vai chegar lá ainda, mas ele foi um processo, nos últimos anos, um processo muito importante, né, que o governo canadense colocou, muito atrativo para estudantes internacionais. E então ficou essa questão, como é que um programa que era tão especial, né, para o governo e também atrativo aí para os estudantes, como é que ele fica agora com o Express Entry? Porque agora você
Porque antes você tinha aquela experiência de trabalho, você enviava os seus papéis, você conseguia comprovar que você teve essa experiência de trabalho e o processo aí, né, dava o início e você conseguiria, né, imigrar. Só que agora você atinge esses requisitos, aí você precisa entrar no Express Entry. E como eu disse anteriormente, quem teve uma experiência aqui no Canadá ganha. Eu não lembro de cabeça, não vou abrir o blog agora, assim, mas em torno de 80 a 100 pontos, não lembro exatamente. Então, 80 pontos, se eu não me engano. 80 pontos, né? Então a pessoa, se ela teve aqui uma experiência, ela vai ganhar aí para ganhar até 80 pontos. Então, isso vem formar aquela segunda camada daquelas 3 camadas. Então, a primeira, aquela camada de cima, o pessoal que tem oferta, né? Foi nomeado para uma província, aí vem essa segunda camada, que é o pessoal do Express Entry. Tem muita. A conclusão que a gente chegou, por cima nessa nossa análise foi que a diferença de pontos, a gente pode achar que ela não é muito grande, porque você fala assim, 80 pontos, não é muita coisa. Mas a questão é que vai ter muita gente competindo nessa faixa da segunda camada. Porque se a gente computar que, pelo menos aí no Canadá, por ano, vem 250 mil estudantes internacionais, que uma pequena porcentagem dessas pessoas, elas vão completar o college, elas vão começar a trabalhar, obter aí a permissão de trabalho. Então vai ter muita gente se inscrevendo aí que tem essa pontuação do Canadian Experience. Então, e eu acho, assim, uma opinião pessoal minha, né, do Guilherme também, eu acho que ele compartilha da mesma opinião, que isso foi muito bem planejado. O governo não colocou esses 80 pontos aí no meio por nada. Eles sabem que eles estão dedicando aí uma certa quantidade de pessoas que vão emigrar através do Canadian Experience, ou seja, assim que as pessoas com oferta de emprego e nomeação provincial, assim que elas forem chamadas, a próxima camada que vai vir são as pessoas que tiveram uma oferta de emprego no Canadá. Não, as pessoas que tiveram 1 ano de experiência no Canadá, né? Pelo menos 1 ano de experiência. Então tem muita gente nessa fina faixa de pontos, né, de 80 pontos, vai ter muita gente aí. Entendeu? Então, se a gente pegar aí apenas que 10%, 15% das pessoas, dos alunos internacionais que vieram para cá, 15% das pessoas, eles aí decidem entrar para o Canadian Experience. Só aí já dá aí praticamente a cota inteira do Canadian Experience que eles estavam prevendo para os anos anteriores, que é na faixa de 30 mil. Né, de 25 a 30 mil, ou seja, é muita gente nessa faixa, até chegar naquela primeira camada, que são as pessoas que nunca vieram para o Canadá, não tem uma experiência de trabalho aqui. Então o Canadian Experience ele continua, a gente acredita que ele continua, assim, novamente, como a gente disse anteriormente, não tem como garantir essa questão de ponto, porque ainda tem muita coisa para acontecer esse ano, mas a gente acredita que o Canadian Experience ele ainda vai ter uma participação importante aí no Express Entry. Para mim foi muito bem calculado pelo governo esses 80 pontos e como é que vai ser aí o desenrolar dessa história. Caio, ao que você disse, né, eu tenho a adicionar, voltando àquela conferência que a imigração fez com os principais meios de comunicação aqui do Canadá, eles fizeram uma pergunta nessa área e eu me lembro muito bem que o representante da imigração canadense enfatizou que eles têm a liberdade de selecionar nessa piscina de candidatos, né, que eles chamam pool de candidatos, eles têm a liberdade, eles vão ter também a liberdade, né, ele colocou até no futuro, nós temos a liberdade de selecionar o do candidato lá de cima para baixo, que é a possibilidade que eles estão operando agora, nesse início, né? Sim. Como também selecionar de cima para baixo, mas de uma determinada categoria de imigração. Sim, mas ao mesmo tempo eles falam que eles não. A pessoa que tem uma oferta de emprego e também uma nomeação profissional, elas nunca vão ser deixadas de fora, né? Então ficou meio assim, né? Eu acho que eles, como ele mesmo disse, né? Eles estão aprendendo ainda com o. E eu vejo que nessa coletiva de imprensa, em diversos momentos, ele relacionava com a Nova Zelândia ou a Austrália. Então, porque ele não tinha uma previsão do que ia acontecer, mas ele falava assim: porque na Austrália foi feito assim, assim, assado, ou na Nova Zelândia eles tiveram um sucesso depois de 1 ano aqui, nesse aspecto, ou aqui ou ali. Ele não tinha como responder pelo Canadá, né? Então ele utilizou aí
relacionou com esses sistemas da Austrália e Nova Zelândia que utilizam o mesmo sistema, que foi o Canadá se inspirou, a gente já comentou isso no ano passado, né? O Canadá se inspirou no processo da Nova Zelândia e da Austrália. Então, pode continuar, Guilherme. Não, assim, só para mais uma observação com relação ao Canadian Experience, eu recebi um e-mail, né, de um cliente da nossa agência preocupado com isso. Exatamente com esse assunto, né? Ele dizendo, poxa, eu acabei de acumular um ano de experiência no Canadá e eu tô vendo que a pontuação tá 700, 800, né? Então eu não qualifico ainda, porque os 80 pontos que eu ganho dentro do meu perfil não me faz atingir 700 pontos, né? E eu lembro que eu respondi um e-mail para ele dizendo assim, veja também pelo lado positivo disso. Você já estudou, já trabalhou no Canadá, já tem esses 80 pontos do Canadian Experience, e mais, se você conseguir agora uma oferta de emprego, você passa na frente, inclusive, daqueles que só têm oferta de emprego e não têm experiência de trabalho no Canadá. Sim, Né? Então, sim. às vezes, no momento desse, você tem que também ver pelo lado real e positivo da coisa, que é essa. Se você já tem essa experiência de trabalho, pense por esse lado. Se você tiver agora uma oferta de trabalho, você tem 80 pontos, teoricamente, na média, né? Sim, A gente não vai entrar em detalhes de pontuação, mas você pode estar na frente de pessoas que também têm oferta de trabalho, mas não tiveram anteriormente uma experiência de trabalho aqui no Canadá. Então não é uma experiência perdida, de forma alguma, né, cara? sim, não, e outra coisa também, se a gente levar para um lado assim, mais assim, como eu posso dizer, Pessoal? pessoal mesmo, né? Eu acredito que a pessoa que veio para cá, estudou um ano numa faculdade, depois ela trabalhou por um ano. Eu acredito que o nível de inglês dela vai ser, ela tem uma chance de conseguir uma nota muito melhor no IELTS. Tem isso também, né? Porque aqui a gente volta àquela que a gente estava comentando, né? A parte mais prática e real da imigração canadense. É que nem você falou. Se a pessoa vem fazer uma faculdade, já tem indicativo que ela está aqui, ela pode ser contratada, ela tem uma potencial maior de contratação. O inglês dela provavelmente é maior, porque ela está morando no Canadá, está fazendo faculdade no Canadá, provavelmente tem um inglês também acadêmico já, né? Sim, Então, o fato de você estar aqui no Canadá fazendo faculdade, ele indica outras coisas, ele te leva a ter melhorar o seu perfil em outros aspectos também, né? sim, sim. Eu até estava conversando, né, com o Rafael e com o Leonardo sobre isso, né, que isso abre diversas portas. A partir do momento que você começa a fazer faculdade, você vai conhecer canadense. Eu até brinquei com ele, você pode conhecer uma namorada canadense, Sim, né? Diversas coisas vão começar a acontecer com você. O seu inglês vai melhorar, você vai ficar com o inglês melhor ainda. Quer dizer, o inglês dele acho que já é excelente, né? Mas vai melhorar ainda mais, né? E é aquilo que a gente não espera quando a gente vem para o Canadá, né? Que uma empresa vai te chamar, toca o seu celular aqui, e fala assim, você pode vir para uma entrevista de emprego? Aí sim. você pega o Skytrain, você vai lá, gostei de você, eu quero te contratar. É, é. Né? Então, eu acho que essa análise pessoal, né, que o cara até comentou, né, eu acho que é nisso que a gente acredita, né, vendo exemplos reais acontecerem aqui de sucesso, acontecerem aqui em Vancouver, né, em outras cidades. Sim. Caio, a gente já comentou anteriormente Vamos até. passar para um próximo ponto aqui, Vamos Guilherme. passar Daí, aqui, se a por gente exemplo. lembrar de alguma coisa, a gente vai Sim, trazendo, né? exatamente. A gente já comentou no começo do podcast sobre a maior possibilidade de uma oferta de trabalho se você está no Canadá, então eu vou riscar aqui no roteiro que a gente já comentou sobre isso, não é isso, É, cara? E eu acho que a gente pode então para a pergunta que a gente sempre recebe, que você até respondeu num post. Eu recomendo as pessoas que estão ouvindo esse podcast ir no blog do Caio e ver uma das últimas postagens do blog dele, em que ele responde a um leitor que fez uma pergunta muito boa. É uma pergunta boa porque a gente sempre recebe esse tipo de dúvida, né? Que é natural. Caio, eu não quero fazer faculdade, eu não quero gastar meu dinheiro, eu quero aqui do Brasil me qualificar para imigração. E você escreveu um post sobre isso, respondendo a ele, explicando até pontos que a gente já levantou nesse podcast, né, Caio? sim. De forma geral, Caio, acho que antes de você ter algum comentário, acho que é uma grande, eu acho que é um grande
mal entendido, vamos dizer assim, a respeito quando a gente fala fazer faculdade no Canadá, o cara já imagina ter que estudar 4, 5 anos Sim, aqui, né? Período integral, bababá, né? é. E na verdade, faculdade, quando a gente fala faculdade, a gente está falando de college, principalmente, É né? pelo menos um curso de um ano. Que é um curso de um ano. Aqui um Sim. curso, você quer estudar business, você quer na área de tecnologia, de computação, aí os amigos do Caio, os amigos nerds do Caio, é um ano de curso, né, Caio? É Sim. um ano ou 2 anos de curso, isso é um curso mais completo, né? Mas o que a gente vê que é o mais corriqueiro aí são bons colleges, né? Que dão oferta de trabalho, dão o visto para você trabalhar após se graduar, são para colleges de um ano. Então, eu acho que antes da gente começar a falar sobre faculdade, é importante esclarecer esse ponto inicial, né, cara? Sim, e também falar, quando a gente fala. Por que a gente fala tanto faculdade, faculdade, faculdade? Porque na verdade, foi aqui o que eu tentei explicar nesse último post que eu coloquei no blog, é porque se você faz uma faculdade, depois de um ano, você pode obter uma permissão de trabalho, chamada Post-Graduation Work Permit, né? E eu tô dando uma revisada mais para as pessoas que estão chegando agora, né? Então você faz a faculdade um ano, aí depois que você terminou essa faculdade, você pode ter aí uma permissão de trabalho por um ano, independente se você tem uma oferta de emprego ou não. Isso daí assim que você terminar o curso, você pode aplicar. É um dos benefícios de você fazer a faculdade aqui, que você depois do curso você pode aplicar para uma permissão de trabalho, para você poder trabalhar pelo mesmo período que você estudou. Ou seja, fez um curso de um ano, você trabalha depois que você terminar por um ano. Você fez um curso de 2 anos, depois você vai poder trabalhar aí por 2 anos. E assim por diante. No máximo, o que eles dão no máximo aí é 3 anos, né? E a vantagem também de fazer uma faculdade aqui é que você pode trabalhar até 20 horas por semana enquanto você estiver estudando. Ou seja, você já chega no Canadá, assim que você começar seu curso, você pode começar a trabalhar essas 20 horas por semana. Isso já significa que você pode começar a fazer um network, você pode começar a conhecer as empresas, você pode começar a fazer aí os contatos, você pode começar a trabalhar até que seja essas 20 horas por semana. Aí depois que você terminar o seu curso, a empresa pode efetivar você para você passar a trabalhar período integral lá. Ou seja, isso aumenta muito as suas chances de conseguir essa oferta de emprego depois e também já conseguir fazer esses contatos e entrar no mercado de trabalho canadense. É por isso que a gente fala tanto de faculdade, porque a forma mais fácil que tem hoje em dia, eu não gosto de usar o termo fácil, né? Mas a forma mais fácil de você conseguir uma permissão de trabalho no Canadá é fazendo uma faculdade. E Guilherme, também adicionando aquilo que você falou, essa questão de faculdade, o curso pode ser de um ano só, mas também não esquece, que tem muita gente que pergunta, e quando a gente fala faculdade, pode ser também uma pós-graduação, entendeu? Pode ser um mestrado de um ano, não precisa ser necessariamente só um curso básico. Então, se você já fez aí diversas faculdades, já tem uma faculdade, no Brasil, uma graduação, você pode vir fazer um curso de um ano, um mestrado, uma pós-graduação, que também se encaixa nesses mesmos benefícios que você vai ter com essa permissão de trabalho depois. Não, e quem está ouvindo aí o cara explicar a relação, né, de poder trabalhar com poder estudar e trabalhar, eu recomendo acessar o blog do Caio e ir num post que chama Como Procurar por Faculdades Sim. no Canadá. É um post que explica em detalhes qual é o perfil que a faculdade precisa ter para poder oferecer esse visto após a graduação, etc. Então Sim. não precisa ficar anotando agora enquanto está ouvindo, né? Porque a É. gente já sabe que esse é um assunto chave, importante, e por isso tem um post no blog do Caio, Como Procurar por Faculdade no Canadá, e eu recomendo muito a leitura desse post, né, cara? Inclusive, Guilherme, sem de cortar, mas só adicionando também para tentar fazer uma ligação com aquilo que a gente falou no começo do podcast, aí expondo todo esse cenário de que você vem fazer faculdade, você está trabalhando já durante, você pode trabalhar depois que a faculdade terminar. A chance de você conseguir uma oferta de emprego para você aplicar para o Express Entry, né, esse programa, essa nova estrutura que a gente está comentando nesse podcast inteiro, essa chance é muito maior de você conseguir isso. A chance de você conseguir, de repente, entrar num processo provincial também é muito maior. Entendeu? Então isso vai te abrir assim, não tem comparação as vantagens, né, de você seguir nessa linha, nessa estratégia, do que se você apenas está no Brasil ou tenta mandar currículo para as empresas, né? Não, cara, é interessante também fazer uma análise assim, num aspecto maior. Esse ano foi o ano que entrou o novo
sistema de imigração para o Canadá, né? Sim. Sem dúvida, certamente. O ano passado foi o ano que eles prepararam, parece que o terreno com relação a isso. Lembra que no começo do ano passado a imigração divulgou um release dizendo: nós queremos aumentar o número de estudantes internacionais no Sim, Canadá. a gente até colocou um post no blog sobre Tem isso, um né? post no blog sobre isso. E o interessante desse post é que eles mencionavam que eles estavam em busca de determinadas nacionalidades, inclusive o Brasil. Sim. Né? Então tem um post lá como, acho que né, a imigração quer atrair mais estudantes brasileiros, algo assim. Se Sim. procurar no Google vocês vão achar. Então esse foi o primeiro sinal. Um ano antes de entrar o Express Entry, eles divulgaram isso. E aí no meio do ano, em junho de 2014, eles alteraram as regras, eles facilitaram a possibilidade de trabalho para quem estava fazendo faculdade. Sim. A gente comentou nos podcasts passados sobre isso, né? Mas eles criaram a possibilidade de você poder estudar e trabalhar enquanto faz faculdade. Isso para todos os cursos devidamente, né, de instituições devidamente credenciadas, que eles chamam de designadas. Né? Então eles criaram essas regras para quê? Para atrair, dizendo, ó, nós queremos atrair estudantes de faculdade do exterior e nós vamos facilitar a possibilidade de trabalho. Isso ocorreu, Sim. Sem dúvida nenhuma. Então o que eu vejo é que a imigração fez uma preparação de terreno para facilitar e atrair esse perfil, exatamente esse perfil de imigrante potencial, que eles chamam muito, né? Sim. E meses depois eles entraram com o Express Entry, que se você for ver até agora, né, a pontuação exigida é exatamente esse perfil que eles querem. O cara que vem para cá, vem pro... Né, o cara, eu falo que nem eu converso com meus amigos, né? O cara é brincadeira, né, cara? Né, o perfil de candidato ou candidata que deseja realmente sair do Brasil, ter uma experiência no Canadá, conhecer o país, né, falar o inglês do Canadá, o inglês do país, o inglês verdadeiro, não o inglês, né, de escola de inglês. Sim. Que está aqui em busca de trabalho, que está aqui para entrar no mercado de trabalho. Já passou por algumas entrevistas de emprego, mesmo que não tenha conseguido, a pessoa já tem uma experiência, ou até conseguiu emprego depois, a pessoa já está adaptada ao país. Né? E aí, ela sabe o que ela quer, né, Guilherme? Essa que é a verdade também. A pessoa que está aqui, ela estudou uma faculdade, começou, obteve essa permissão de trabalho, começou a trabalhar depois. Essa pessoa já sabe que ela quer ficar aqui, não tem dúvida. E ela está aplicando para a imigração, ela já está adaptada, é isso que ela quer, não tem né, não tem dúvida nenhuma, né? E é interessante, Caio, que aí vai um crédito para você, né? Publicamente, aí eu te dou um crédito enorme, que quando a gente começou a perceber no ano passado que a imigração estava querendo realmente atrair esse perfil de cliente potencial, você falou assim, então vamos fazer um guia de ajudar como se matricular numa faculdade, eu quero fazer um guia completo de como a pessoa pode vir para o Canadá fazer uma faculdade, né, e trilhar esse caminho dessa nova tendência de imigração para o Canadá. Sim. Então, né, daí a gente antes, né, da imigração mudava. No ano passado, né, você trabalhou meses num guia, né, para a nossa área de assinantes, para a nossa área VIP, né, para ajudar de forma prática e real, com ferramentas, né, a pessoa a se matricular numa faculdade que permita trabalhar enquanto estuda, a faculdade, principalmente para a faculdade que também oferece esse visto após a graduação. Sim. Então, Guilherme, só que antes da gente terminar também esse podcast, essa nossa podcast análise, né, sobre o Express Entry, foi uma dica que eu dei nesse último post aí sobre quando eu respondi a dúvida de um leitor, e também uma dica importante que a gente quer deixar aqui registrado em áudio para todos os nossos ouvintes aí que já acompanham a gente e também as pessoas que estão chegando, em relação ao Post-Graduation Work Permit. Aquilo que eu estava falando sobre você vem para a faculdade, aí depois que você terminar a faculdade, você pode aplicar por uma permissão de trabalho. A melhor dica que a gente pode dar para vocês aqui é aproveitem enquanto existe essa possibilidade. Né, Guilherme? Exatamente, a gente estava conversando sobre isso. A gente estava conversando, a gente colocou isso no post. Aproveite enquanto o Canadá está dando essa oportunidade de você obter uma permissão de trabalho pelo mesmo período que você estuda. Você estudou por um ano, você pode trabalhar por um ano. Você estudou por 2 anos, você pode trabalhar por 2 anos. Aproveite enquanto
esse Post-Graduation Work Permit, essa opção de você obter essa permissão de trabalho, aproveitem enquanto ela existe. A gente falava no passado, na época que entrou o Canadian Experience, quando o Canadian Experience você precisava só de um ano para... você trabalhava no Canadá por um ano, aí você aplicava, você conseguia migrar. Naquela época a gente falava, aproveite o Canadian Experience porque essa é a melhor forma de migrar. E o que aconteceu? O Canadian Experience mudou. Então o que a gente quer falar agora é que aproveite essa oportunidade que você tem para trabalhar após a faculdade. Pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, a gente não tem como a gente prever o que vai acontecer. Pode ser que daqui a um tempo não exista mais essa possibilidade. Ou, às vezes a gente não precisa nem ser tão assim, né, radical. Mas pode ser que haja uma limitação, por exemplo. Entendeu? Pode ser que o governo comece a limitar por determinadas áreas, por determinados cursos, por determinados... então agora ao invés de 1 ano de college não conta mais. Agora você tem que estudar 2 anos para você ter uma permissão de 2 anos. A gente não sabe o que vai acontecer com isso. Então o que a gente quer dizer aqui, eu tô né, tá meio enjoativo, mas aproveite essa oportunidade. Não, por mim, cara, eu repetiria Post-Graduation Work Permit, ficaria repetindo, sabe, que nem um mantra nas próximas 2 horas, né? Inclusive, Guilherme, eu tava pesquisando, cara, eu tô te cortando muito nesse podcast, mas inclusive eu tava pesquisando, o Post-Graduation Work Permit, na verdade, também foi inspirado na Austrália. A Austrália tinha um Post-Graduation Work Permit e depois de 1 ano e meio ou 2 anos foi alterada, as regras foram alteradas. Agora eles têm 2 tipos de Post-Graduation Work Permit que também têm suas limitações. Então, nada impede que o Canadá não vá seguir na mesma linha. Agora até vou incluir os solteiros. Claro, tem muita gente casada que quer vir com mulher e tal, né? Esposa, né? Esposo, né? Mas para os solteiros, hoje existem Post-Graduation Work Permit, é uma das melhores chances aí, né, que a imigração está dando. E 2, vem para cá, faz uma faculdade, conhece uma canadense, casa com uma canadense. É o amor. É o amor. Exatamente, cara. A gente já comentou sobre isso no passado. A gente já comentou sobre isso, mas eu acho que é importante enfatizar mais, porque conversando com assinante, cliente que chega aqui, conversando com o Rafael, com o Leonardo sobre isso, né, eu vejo o quanto é importante eles saberem a realidade, né, quais são o pessoal gosta de usar muito a palavra atalho, eu não gosto, que parece que é uma forma fácil, né, que você passa por ilegal, né? Você passa por fora da imigração e consegue imigração, não é isso. Então a palavra não é atalho, mas as pessoas usam muito essa palavra, né? Sim. A verdade é essa, faz uma faculdade, você vai conhecer uma canadense, você vai casar com ela, você vai conseguir uma oferta de trabalho, você vai conseguir uma oferta de casamento, e se eu tivesse que vir hoje para o Canadá, eu faria isso, viria para fazer uma faculdade, colocaria o meu currículo, meu perfil nesses sites de relacionamento, namoraria uma canadense e procuraria por emprego, eu faria isso. Agora, né? Tem pessoas que têm muito preconceito, ouvem isso e levam pelo lado errado. Não, tem muita gente que prefere levar pelo lado errado. Prefere pelo lado errado, não tem lado errado nenhum. O Kai é casado com uma japonesa, eu sou casado com uma alemã. E a gente vê que é uma grande besteira esse negócio de nacionalidade, de raça, cor, credo. O amor, a união entre um casal, né? A nossa família, né? A família de muitos brasileiros foram... Todo mundo que está ouvindo, você que é brasileiro, o seu avô... Você imigrou da Europa para cá, né, para ir pro Brasil, ele casou com uma brasileira, não casou com uma brasileira? O Brasil é isso. Nós somos isso, os nossos antepassados. Então a gente precisa acabar com essa hipocrisia, né? De achar que existe assim, é casamento para conseguir imigração. Não tem nada a ver isso. Deixar claro, não tem nada a ver isso. Vá atrás, porque essa coisa de brasileiro só casa brasileiro, isso daí é besteira. Sim. Você tem que ir. Você tá aqui no Canadá, é até uma forma de você se introduzir melhor, mais rápido e de forma mais profunda, né? O network também, tudo, network, né? Na cultura canadense. Já pensou? Você já vai ter sogra e sogro canadense, cara? Muito melhor, né? Não, eu já não sei, né? Está chutando o balde. Se eles, por exemplo, você tá aqui em Vancouver e o sogro tá lá em Nova Escócia, a sogra tá em Nova Escócia, é uma boa, né? É bom. Ela tem que pegar um trem de 36 horas. Então brincando que a gente às vezes fala as maiores verdades desse podcast. Se eu fosse dar uma dica aí para solteiros que estão vindo, leve a sério o que eu estou dizendo. Eu não estou brincando quando eu estou falando isso. Olha, eu fiquei sério agora, hein? Então, Guilherme, então é isso. Tem mais alguma
algo a adicionar? Não, novamente, parabenizar. É o microfone, cara. Comprei um microfone novo, ele tá me atrapalhando a falar. É verdade. Pela filha, né? Parabenizar a sua esposa, né, cara? Que foi ela aqui, né? Parabenizar a sua esposa. Ó, tomou um grande abraço aí pra você. Um grande parabéns pela filha linda que você gerou. E também, cara, parabéns pra você também. Obrigado. E dizer que nós vamos abrir inscrições para o Canadá para Brasileiros VIP. Já estou falando o endereço, né? canadaprabrasileirosvip.com. Entre lá, coloque o seu e-mail que o Caio vai mandar o link quando o Caio... Na última semana de março a gente vai estar. Última semana de março de 2015, porque às vezes tem pessoas que vão ver isso aqui em 2016, né? Então, a última semana de março de 2015. Então é isso, acesse canadaprabrasileirosvip.com que o Caio vai mandar por e-mail, a gente não faz o lançamento, acesso a novas inscrições através do site, é somente por e-mail. O Caio manda um e-mail tranquilo dizendo, abrir as inscrições, clique aqui para ser nosso assinante VIP pro resto da vida, né, Caio? A assinatura VIP é para uma vez assinante, sempre assinante. Sim. Então é isso. Obrigado a todos aí que acompanharam a gente nesse podcast. Um grande abraço e até o próximo. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.